Alô, som, testando. E aí? E aí? E aí, pessoal, como é que vão vocês? Tudo bem? Então, né, estamos aqui hoje pela segunda vez, pelo segundo vídeo feito aí no Facebook, né, para a gente postar aí no Facebook, falando assim sobre como ser um jovem cristão, principalmente nos tempos de hoje, né, em pleno século XXI. Na verdade, assim, nunca foi fácil ser um jovem cristão desde o início, né? E não vai ser tão fácil, não vai ser fácil ser um jovem cristão agora. Me enrolei um pouco, mas vamos lá. Primeira coisa, jovens, que nós temos que ter assim a consciência, como cristãos, né? É que todos nós somos chamados à santidade. Todos nós somos chamados a viver, né, a vontade de Deus de uma forma radical e de uma forma santa. Mas isso não significa que santidade seja, assim, a ausência total do pecado. A santidade, ela consiste, meu caro jovem e minha cara jovem, em se ter uma luta constante, diária contra o pecado, né? Independente de que tamanho seja o seu pecado, né? Você tem que estar lutando diariamente contra ele. E isso se baseia basicamente na busca da santidade. E essa luta, assim, pela santidade, ela requer uma persistência, ela requer uma ação, né? Um esforço maior de nós. E se buscar a santidade, assim, nos tempos atuais, tem sido uma coisa muito desafiadora, principalmente para nós jovens, até para nós que gostamos de ser desafiados, que gostamos de desafio. A santidade é um dos desafios mais difíceis de se conseguir, né? Mas é um desafio gratificante também, é uma luta, né, diária, né? Todos nós, tanto como religiosos, leigos, pessoas consagradas, todos nós temos essa luta pela santidade. Isso não significa que a gente tenha conseguido chegar lá, né? Porque, assim, uma pessoa santa, se vocês pegarem assim bem a história dos santos, né? Não é uma pessoa que está alheia, não é uma pessoa que está afastada do mundo, que está lá no pedestal, que nasceu impecável, né? Sem pecado. Não. Os santos, antes de serem santos, foram pessoas normais como nós, que receberam chamados à santidade como nós e atenderam esse chamado, né? Porém, eram pessoas que, se brincar, eram piores que nós. Eu pego o testemunho do nosso grande apóstolo Paulo. Antes de ser Paulo, ele era Saulo e era grande perseguidor dos cristãos. Matava cristão, odiava o nome de Cristo, até que teve aí o seu encontro pessoal e face a face com Cristo e caiu do cavalo, ficou cego temporariamente. E desse dia para cá ele passou aí a propagar o seu testemunho, né? E o evangelho de Cristo pelo mundo todo, que a igreja tem que reconhecer, e nós também temos de reconhecer que Paulo foi uma das pedras fundamentais para a fixação da igreja no mundo, né? A fixação da religião cristã na nossa realidade de 2000 anos atrás até os dias de hoje. Santa Teresinha do Menino Jesus também, que é uma santa jovem, né? E considerada aí uma das grandes doutoras da igreja e doutora da fé, que ensina o amor. Mas Santa Teresinha do Menino Jesus tinha também seus pecados. Ela era meio preguiçosa, assim, sabe? Com relação às coisas de Deus, ia para a casa do Senhor rezar, dormia enquanto orava. Era um caso sério a Santa Teresinha do Menino Jesus, porém o amor que ela tinha por Jesus prevaleceu. E a gente, se for pegar o testemunho da nossa Santa Teresinha, a gente aprende muito com ela, porque ela de fato foi uma santa que nos ensinou sobre o que é o amar Jesus sem fronteiras, sabe? Ela só amava. Ela começou a enxergar Jesus Cristo nas pequenas coisas, né? E era uma santa jovem que tinha os mesmos desejos que nós jovens temos, que tinha as perguntas, dúvidas e inquietações que todos nós temos, que tinha os seus medos, né? Ela não era diferente de nós e não era assim, não se colocava como pedestal e nem Deus a exaltava, muito pelo contrário. Ela, quanto mais
perto de Deus chegava, mais ela se reconhecia como pecadora, assim como o nosso querido Paulo. Santa Faustina também, né, que é considerada a santa da misericórdia, a santa que viu Jesus e a santa que pintou aquele quadro tão conhecido de Jesus misericordioso. Esse quadro aqui, ó, esse quadrinho aqui, foi, né, um quadro conhecido pela Santa Teresinha. Corrigindo, pela Santa Faustina, né? Só que antes da Santa Faustina, ela ter essa visão aqui de Cristo, né, da forma assim que conseguiram pintar no quadro, antes dela se tornar uma santa, né, e consagrada a Jesus Cristo, ela foi sim dada às paixões deste mundo, dada à libertinagem, era uma jovem rebelde, né, mas que quando teve o seu encontro pessoal com Cristo, né, teve aí, foi começando aí ter todas as suas experiências místicas, né, ela foi totalmente transformada porque se deixou, disse sim, abriu o coração, se rasgou diante de Deus e deixou Deus agir na vida dela. Mas isso não significa necessariamente que Santa Faustina, assim como os outros santos citados por aqui, foram livres do pecado. Muito pelo contrário, se você pegar aí e pesquisar a história aí do santo, de repente você mais goste, você vai perceber que estes santos foram tão pecadores quanto nós somos hoje em dia, né? E então, pessoal, assim, eu peguei esses testemunhos, essas pequenas histórias de alguns de grandes santos que nós temos aí na nossa igreja para poder mostrar a vocês que também para nós é possível chegar à santidade, sabe? Também é possível para mim e para você conseguir ser lembrado e talvez chegar a ser o ápice da santidade e ser tão santo quanto os outros santos foram. Basta que a gente se abra a Deus, né? Tudo é graça de Deus na nossa vida. Essa é a consciência que nós devemos ter, né? E também, caro jovem, servir a Deus não requer apenas estar em oração somente. Oração é importante, mas requer ação, requer vigilância, requer renúncia e requer atitudes que te levem à santidade. Se às vezes a sua atitude é contrária à vontade de Deus, não é Deus que tem que mudar por causa de você. Porque Deus é imutável e Ele não muda nunca, e sim você tem que mudar para se adequar à vontade de Deus se você quiser alcançar a graça, né? Ser um dia lembrado como um santo, como alguém que lutou por Jesus, né? Alguém que realmente trouxe o rosto de Jesus para a terra. Nós somos chamados a trazer e a ser, né? A viver aquilo que Jesus viveu e levar, através do nosso testemunho, a graça de Deus na nossa vida, né? Porque tudo em nossa vida, como eu já falei assim no vídeo anterior, é graça, tudo é vontade de Deus. Se você quiser, basta você dizer um sim, e a graça de Deus vai alcançar você e vai mudar a sua vida completamente, você vai ser curado. Às vezes você pode não ser assim uma figura conhecida na sociedade, e Cristo não quis ser também uma figura conhecida na sociedade, sabe? É tanto que Deus, né, mandou para que quis que ele nascesse numa manjedoura, em um dos lugares mais pobres que tem. Quis que ele vivesse de forma humilde, quis que ele crescesse de forma humilde, conhecendo a humildade humana. Cristo conheceu mais do que ninguém o que é a miséria humana. Cristo andou ao lado dos miseráveis. Se você pegar assim a palavra de Deus, você vai ver que eram poucas as vezes em que Jesus se sentava na roda dos justos. Cristo se sentava na roda dos pecadores, não para praticar o mesmo pecado que eles. Não é porque eu sou da igreja que eu tenho que me afastar do mundo, sabe? Às vezes não, Cristo sempre nos chama. Nós somos chamados a estarmos sempre lado a lado com as pessoas mais humildes, com as pessoas mais pecadoras, não para compartilhar do pecado delas, mas para puxá-las, sabe?
para puxá-las e mostrar a elas como luz que Deus nos fez, como luz que nós somos, como sal da terra que o Senhor pediu para que fôssemos, iluminarmos a vida dessas pessoas que estão nas trevas. E para isso é necessário para você, assim como jovem, muita persistência. Porque o mundo, ele nos invade, sabe? O mundo, ele nos chama. O mundo, ele quer nos manipular a baixar a cabeça. E a nos afastar, assim, das coisas que Deus nos ensina. Então, por isso que para nós é sempre tão difícil estar sempre de acordo com a vontade de Deus. Primeiro porque é da natureza dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que nós herdamos assim a natureza e a inclinação para o pecado. Então não é fácil para nenhum de nós lutar contra o pecado, lutar contra o mundo, lutar contra nós mesmos. Nunca vai ser fácil. Mas se nós deixarmos, Deus alcançará a nossa vida com a graça dele. E aí ele vai mudando tudo. E aí ele vai nos transformando e a gente, com o passar do tempo, automaticamente vai sentindo o desejo de não guardar essa graça só para nós. Nós vamos sentindo o desejo de partilhar essa graça. De querer que outras pessoas também sintam aquilo que nós estamos sentindo. A gente tem essa tendência. Até quando nós estamos tristes e com raiva, a gente tende a querer que as outras pessoas fiquem tristes também, que as outras pessoas sintam a raiva que a gente está sentindo também, porque a gente não quer sentir isso sozinho, porque é demais para nós. Então, Jesus, ele vem e nos chama a partilhar, até porque a partilha, a vida de um cristão é doação. Você nunca vai viver para você. Então, se você quer assim ser um verdadeiro jovem cristão, você se prepare, porque não é fácil, porque você vai ser perseguido, você vai ter grandes batalhas, você vai ter grandes sofrimentos, mas também você vai viver uma felicidade que em nenhum lugar você vai ser capaz de conhecer felicidade igual. Você vai viver uma doação maior, você vai sofrer, mas você vai viver uma felicidade nesse sofrimento que talvez se você estivesse longe de Jesus, você nunca seria capaz de conhecer essa felicidade. Se você estiver longe de Cristo, você vai sofrer, vai. Pode sofrer menos? Pode. Mas quando chegar as tribulações, você não vai suportar e você vai cair. E com Cristo não. Você vai sofrer, mas você vai estar fincado na rocha, você vai se levantar e você vai ser mais feliz e você vai passar pelas cruzes com mais leveza. Então eu convido você hoje a pensar nas suas atitudes e a rever os seus conceitos a respeito do que você tem feito ultimamente. E essa é a mensagem de Deus que eu quero deixar para vocês hoje, né, nesse segundo vídeo sobre como ser um jovem cristão. Então é importante que vocês saibam que é importante a oração, mas é importante que a gente ore e coloque a nossa oração em prática. Que a gente diga a Deus: Senhor, eu estou precisando de Ti, e eu de fato vá buscar o Senhor. Tá bem, pessoal? Então é isso. Essa é a mensagem de hoje para vocês. Que o Senhor acompanhe cada um de vocês e a Virgem Maria seja a luz, seja o caminho e porta de entrada ao céu para cada um de vocês. Amém? Um grande abraço, um cheiro no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.